Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Meu nome é o Anderson Queiroz, sou delegado de polícia, sou palestrante, sou professor na Escola Superior de Polícia, no estado do Tocantins, que é o estado onde eu estou e onde eu trabalho. Estou aqui na cidade de Palmas, mais especificamente agora. E o meu objetivo é colaborar com aquelas pessoas, os estudantes, que visam um cargo na Secretaria de Educação do município de Palmas. Qual que é o conteúdo que nós vamos estudar hoje? É o PNE. PNE é o Plano Nacional de Educação. Vamos ver um pouco aqui sobre ele. O Plano Nacional de Educação ele está disposto na Lei 13.005/2014. Ele define as diretrizes, ou seja, aquilo que norteia, aqueles conhecimentos, aquelas prerrogativas básicas. Para quê? Para nortear a construção de planos de educação estaduais, distrital e municipais. Vejam que o PNE ele é a matriz para os demais entes federados, que temos aí os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Então, cada estado e município deve constituir o seu plano de educação. Como que a lei é estruturada? A Lei 13.005, ela é disposta de 14 artigos. No artigo 2º, nós temos 10 diretrizes. Vamos falar o conceito de diretrizes e como que elas são aplicadas. Também, a própria Lei 13.005, após esses 14 artigos, ela tem um anexo. O anexo, ele vai dispor de 20 metas. E cada meta tem um rol de estratégias a serem seguidas para que aquela meta seja alcançada. Essas estratégias no anexo, elas somam 255. Então, nós temos 14 artigos, entre eles 10 diretrizes, 20 metas no anexo e para cada meta um rol de estratégias, somando 255 estratégias. O primeiro PNE ele foi do ano de 2001, também com período decenal, ou seja, de 10 anos. Então, o primeiro, no ano de 2001, durou por 10 anos, foi até o ano 2011. Entre 2011 até 2014, nós temos um lapso sem a vigência de um plano, sem a existência de um plano, entre 2011 e 2014. E em 2014 entra em vigor a Lei 13.005/2014, que é o que nos interessa nessa aula de hoje. Importante falar que o plano ele tem um período de validade, né? Acabaria agora no ano de 2024. No entanto, a Lei 14.934, de 25 de julho deste ano, ela prorrogou a Lei 13.005, tá bom? Prorrogou o PNE até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, não teremos e não temos o mesmo problema que aconteceu em 2011 com um vácuo legislativo entre 2011 e 2014 sem plano nacional. Então, esta legislação, ela prorrogou por mais um período para outros debates legislativos e aplicação e a continuidade da aplicação das metas, prorrogou a Lei 13.005, tá? Vamos adiante. Temos aqui nossa primeira questão, já para a gente ir aquecendo, que ela diz o seguinte: em 2014 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, Lei 13.005, de duração decenal, contendo 20 metas para a educação brasileira. Resposta está correta, pessoal. Então, nós temos aqui elementos importantíssimos que o estudante precisa saber. Primeiro, que a lei é do ano de 2014, ela é a Lei 3.005, ela contém, sim, 20 metas e, como nós já falamos, complementando, 255 estratégias necessárias para o alcance dessas 20 metas. Metas e estratégias estão dispostas no anexo à Lei 13.005. As diretrizes, elas estão dispostas no artigo 2º da Lei 13.005. São 10. Vamos ver aqui uma por uma. Antes de falar
pontualmente sobre cada diretriz, é interessante que a gente compreenda o que é uma diretriz. Então, quando o artigo 2º ele fala, são diretrizes do PNE, o que significa diretriz? Diretrizes são orientações gerais, são princípios básicos que norteiam ações políticas ou comportamentos dentro de um determinado contexto. O contexto que estamos falando é o contexto de desenvolvimento educacional. Então, quando nós falamos que a lei dispõe de diretrizes no artigo 2º, quer dizer que são aqueles mecanismos norteadores, são aquelas bases para que sustentem essas metas a serem perseguidas através de estratégias. Então, a diretriz, ela norteia, ela guia, tá certo? Ela não são regras rígidas, mas sim guias flexíveis que permitem a adaptação às circunstâncias particulares de cada situação. É o que nós vamos ver aqui logo adiante sobre os mecanismos de avaliação, sobre índices de crescimento, a forma como essas metas devem ser aplicadas, enfim. O importante nesse momento é compreender o que é uma diretriz, outros detalhes nós veremos logo à frente. Então, a primeira diretriz é a erradicação do analfabetismo. Aqui não tem mistério. Erradicar o analfabetismo é eliminar completamente a incapacidade de ler e escrever na população. Então, quando eu falo que uma das diretrizes é a erradicação do analfabetismo, significa que os planos estaduais, distrital e municipais devem perseguir essa diretriz aí, devem visar isso, erradicar, criar mecanismos para que todos na sociedade saibam ler e escrever. Temos a universalização do atendimento escolar. Essa diretriz visa garantir que todas as crianças e todos os adolescentes tenham acesso à educação básica, tá bom? Então, com exceção ao ensino superior, que seja universalizada a educação básica, que todas as nossas crianças e adolescentes tenham garantidos nos estados, nos municípios e no Distrito Federal uma vaga correspondente à sua idade escolar. Isso é universalizar. Além de ter aquela vaga disponível, a criação de mecanismos para que o Estado, o município e o DF consigam colocar essas crianças e esses adolescentes para estudar. Vamos para a terceira. A terceira diretriz é a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então veja, pessoal, essa diretriz, ela quer enfrentar as diferenças sistemáticas na qualidade e no acesso à educação. Então, quando a gente fala da superação das desigualdades educacionais, é criar mecanismos para que todas as crianças e os adolescentes e todas as instituições educacionais, elas estejam balizadas em parâmetros de qualidade que sejam para todas. Então, hoje nós sabemos que algumas escolas particulares são melhores do que escolas públicas, porque tem todo um investimento, etc. Mas qual que é o objetivo? Qual que é a diretriz aqui? É superar essas desigualdades educacionais. E não estamos falando só de instituições, falamos também de estados para estados, de escolas na mesma localidade, enfim, toda a busca de superação de desigualdades educacionais para que todo o país seja linear, tenhamos parâmetros iguais de educação para todas as nossas crianças e adolescentes. E a ênfase é na promoção da cidadania, ou seja, ensinar de forma com que aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente, ele aprenda a viver em comunidade, a fazer uso dos seus direitos, a respeitar o próximo, a respeitar a legislação, a viver na polis, na cidade. Isso que é a cidadania, é o exercício dos direitos e também o respeito aos deveres.
E, claro, por fim, aí nessa diretriz, a erradicação de todas as formas de discriminação, ou seja, respeito, que não haja dentro da nossa sociedade mecanismos que impeçam, sejam eles por cor, por origem, por religião, mecanismos que impeçam que a pessoa tenha acesso à evolução, aos bens, ao emprego ou qualquer tipo de benesse, a qualquer tipo de direito que lhe seja podado por uma questão de discriminação. Então, essa diretriz supera as desigualdades, busca a cidadania e também ela tem por diretriz a erradicação de qualquer tipo de discriminação, que todos nós sejamos perante a lei iguais e respeitados nas nossas naturezas e nas nossas diferenças. O próximo é a melhoria da qualidade da educação. Então, nós vamos ver que nas metas nós temos dispositivos específicos que buscam a melhoria da qualidade da educação. É o ponto diretivo no qual foca na necessidade de elevar os padrões de ensino, de aprendizagem e de avaliação. Então, melhoria na qualidade de educação é isso mesmo. É sempre buscar aprimorar, aperfeiçoar, melhorar a qualidade da nossa educação. 5. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que fundamenta a sociedade. Então, essa formação escolar, ela não deve ser feita de qualquer forma. Ela tem que ser uma formação para o trabalho, por quê? Porque o trabalho é o mecanismo econômico de desenvolvimento financeiro, econômico da nossa sociedade. Então, a educação ela tem que garantir que o aluno ele possa ter o acesso a um ensino que vise o trabalho, que lhe forme profissionalmente, que haja um aspecto técnico. Isso que é a formação para o trabalho. A formação para a cidadania é aquilo que nós já falamos. É que o aluno ele compreenda a realidade, ele reconheça os seus direitos e ele respeite os deveres. Isso é uma formação para a cidadania. É aquele tipo de criação e de melhoria de um ser humano que ele reconhece o outro como um igual, que ele respeita as leis, que ele sabe viver em comunidade, que ele sabe viver em sociedade, que ele cria mecanismos da boa convivência. Isso é a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que fundamentam a nossa sociedade. Então, nossa sociedade ela tem valores morais. Ela acredita em certos preceitos que eles devem ser seguidos, preceitos de moral, preceitos de ética, que eles devem ser seguidos e que esses preceitos eles devem também nortear as práticas educacionais. O princípio da promoção do princípio da gestão democrática na educação pública. Então, nós teremos também como diretriz essa semente da gestão democrática, tá? Lá na LDB, no artigo 14, salvo engano, da Lei 9394/96, que é a Lei de Diretriz e Base, ela vai falar como que essa gestão democrática ela acontece, através dos conselhos, através dos grêmios estudantis, através da participação de pais e alunos nas decisões escolares. Então, tudo isso está dentro da ideia de gestão democrática da educação. Esse é o sexto. O sétimo, a promoção humanística, é aquela voltada ao conhecimento da história do homem, a um tipo de formação filosófica, que entende que o ser humano ele é capacitado de conhecimento técnico e de uma evolução histórica que o trouxe até aqui, e que essa evolução histórica nos tirou da caverna. Quando nos tirou da caverna, né, do homem primitivo, nós aprendemos a viver em sociedade. E viver em sociedade é respeitar o outro, é conhecer a lei, é criar mecanismos de vivência que sejam mecanismos humanos. Ou seja, não está brigando, não está lutando, tem empatia com o outro, tudo isso faz parte da promoção do humano. Um tipo de educação voltada a não aceitar o crime, a não aceitar índices de violência,
voltada ao benefício e à ajuda àqueles mais necessitados. Tudo isso é uma formação humanística. Promoção também científica. Pessoal, um país nunca evolui se não tiver ciência, se uma das suas diretrizes não for essa formação científica. Porque com ciência, através da ciência, é que nós conseguimos desenvolver e colocar o país entre as nações que desenvolvem tecnologia. Então, ter ciência, desenvolver tecnologia é importantíssimo para um país, para um estado como o Brasil. Também a promoção da cultura e tecnologia do país. Então, são elementos que estão muito bastante ligados entre si. Quando eu falo de ciência, eu também estou falando de tecnologia. E tem um dispositivo aqui interessante que é em relação à cultura, né? Desenvolvimento da cultura mesmo de qualidade, de compreendermos como que o nosso país, que é tão grande, tão imenso, tão diverso, como que ele se interage. Então nós temos diversos tipos de culturas por regiões, por grupos, e essas culturas elas vão se tornar na cultura característica da própria nação. Então essa promoção cultural é importantíssima. Esse conhecimento da cultura e ampliação desse conhecimento e desenvolvimento de novas maneiras culturais de expressão do povo brasileiro. O oitavo é o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegure o atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e de equidade. Isso aí nós vamos ver lá nas metas de forma específica. Existe uma meta que ela visa justamente a aplicação desse recurso, tá bom? Que é a meta de número 20, que é aquela que visa buscar a aplicação de um percentual do PIB na educação. Vamos ver mais detalhadamente sobre isso daqui a pouco. A diretriz de número 9, ou a nona diretriz, ela fala da valorização dos profissionais de educação. Então, quando a gente fala de valorização do profissional, é em relação ao salário, a sua carga horária de trabalho, as condições de trabalho, as condições da sala de aula, o acesso à tecnologia, enfim, tudo isso se volta à valorização dos profissionais de educação, com uma ênfase aí na questão salarial, que nós sabemos que, infelizmente, hoje os professores eles ainda ganham pouco. Então é importante que haja essa valorização de outros mecanismos, como os que eu falei, mas muito também em relação aos salários. Então a valorização dos profissionais da educação, ela passa aí também, além das condições de trabalho, desenvolvimento profissional, também uma valorização salarial para que eles possam exercer com excelência esse mister. E a última é a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então veja, pessoal, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, isso aqui é muito importante. Hoje, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos um discurso muito furado, que é aquele de que direitos humanos é o direito para os manos. Isso aí não tem nenhuma relação. Isso não tem nada a ver. Muito embora os direitos humanos, uma parte deles realmente é o direito dos manos, ou seja, o direito de respeito àquelas pessoas que estão encarceradas. Então não é porque o ser humano, o indivíduo está encarcerado, que ele tem que ser tratado como um bicho, como um porco, que ele tem que morrer lá no cárcere. Não, isso aí é só um aspecto dos direitos humanos. Agora, é claro, como existe uma certa impunidade na nossa nação, existem leis que precisam ser mais rígidas, mais duras, nós ficamos pensando que há esse direito à pessoa encarcerada, que tem o direito ali a uma recuperação moral e ao retorno à sociedade, a gente fica pensando que direitos humanos é só isso. Não, direitos humanos é muito mais. Direitos humanos engloba o direito de estudar, o direito de ter acesso à saúde, o direito de ter acesso ao poder judiciário, o direito de ter
graus para que você possa ser investigado, para que você possa ser processado. Então, os direitos humanos, eles garantem que a evolução humana seja aplicada a qualquer indivíduo. Garante que a lei exista, garante que as instituições sejam fortes. Quando eu falo de instituições, por exemplo, o Poder Judiciário, é ele que julga as ações. O Ministério Público é uma instituição que tem o poder de fiscalizar a aplicação da lei. A polícia é uma instituição que investiga, mas não investiga de qualquer forma, investiga dentro dos parâmetros que a própria lei estabelece. Então, veja, falar de direitos humanos é essencial. Então não pense que direitos humanos é uma balela. São os direitos humanos que nos garantem, por exemplo, estar aqui agora, eu ter a liberdade de gravar esse vídeo, você ter a liberdade de assistir, de se submeter a um concurso público, porque o concurso público, ele existe porque uma lei determina que essa seleção ela seja justa e igualitária. Porque a lei é um dos elementos dos direitos humanos. Então não caiam, pessoal, nessa conversa mole de que direitos humanos é só um aspecto que é o direito a um determinado grupo de pessoas. Não, direitos humanos engloba tudo isso, todas essas garantias. Temos também a promoção do princípio da diversidade. Olha, o grande poder do nosso país é a nossa diversidade como povo. Nós somos um povo forte porque nós somos diversos. A nossa composição como nação, ela veio do negro, do índio, do europeu. Então nós temos, o nosso poder está na diversidade. Então a diversidade não pode ser objetivo de discriminação, não pode ser objetivo de racismo, não, pelo contrário. A diversidade é o que nos torna forte, é o que nos torna um povo com poder para mudar até o mundo, por que não? Tá bom? Então, a promoção da diversidade e da sustentabilidade socioambiental. Vejam, falar de meio ambiente hoje também é tema de muita controvérsia, porque esse tema ele acabou sendo tomado por grupos políticos, mas a sustentabilidade, um ambiente socioambiental, ele é importantíssimo, pessoal. Porque o nosso meio ambiente, as nossas florestas, os nossos povos originários, os nossos povos tradicionais, eles são importantes para a cultura, para a história da nossa nação. Então a educação, ela deve visar essa evolução, mas com respeito ao socioambiental, à sustentabilidade. E eu falo para vocês, nós temos todas as condições de melhorarmos financeiramente, mesmo respeitando o meio ambiente, mesmo respeitando as nossas matas. Temos tecnologia, o que falta é políticas adequadas que levem a essa sustentabilidade socioambiental. Então essa é a 10ª e última diretriz que nós tratamos aqui, tá bom? E agora a gente fala de alguns elementos que são importantes. Como serão cumpridas as metas do Plano Nacional de Educação? Veja o artigo 3º. As metas previstas no anexo dessa lei serão cumpridas no prazo de vigência do Plano Nacional de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas. Então, as metas, elas devem, ou ao menos deveriam, ser cumpridas ali dentro daqueles dispositivos do próprio anexo da lei. Então, as metas estão lá no anexo da lei e para cada meta, como eu já falei, uma estratégia para que ela possa ser desenvolvida, para que ela alcance o seu objetivo. E a quem compete monitorar continuamente e avaliar de forma periódica a execução do PNE. Olha o que a lei ela traz. Nós temos 5 órgãos que são responsáveis por esse monitoramento e por essa avaliação. O primeiro dele é o Ministério da Educação, que é o MEC. O segundo é a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que já é um outro órgão que está na Câmara dos Deputados.
O terceiro é a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Então, temos a Comissão de Educação, Câmara dos Deputados, e temos também a Comissão de Educação do Senado Federal, tá bom? Temos o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, e o Fórum Nacional de Educação, que é o FNE. O que mais as 5 instâncias ou órgãos, MEC, as 2 comissões, o CNE e o Fundo Nacional de Educação, de monitoramento e avaliação, devem fazer? Em outras palavras, quais as suas outras atribuições? Veja, pessoal, essas instâncias, esses órgãos, eles ainda devem divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet, ou seja, nas páginas da internet, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Cabe a eles analisar, propor essas políticas públicas e também analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Continuando, qual o papel do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, dentro do Plano Nacional de Educação? Então, pessoal, vejam, cabe ao INEP, a cada 2 anos, ao longo do período de vigência desse PNE, o período de vigência original, decenal, 10 anos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei, que é a Lei 13.005. Então, cabe ao INEP a publicação a cada 2 anos sobre a evolução, para saber se aquelas metas, se elas estão avançando da forma como eram esperadas. Vocês se lembram que eu falei que nós temos as metas e cada meta suas estratégias? Então, cabe ao INEP essa análise e a publicação desse estudo para que saibamos se de fato está ocorrendo a evolução, assim como a lei determinou, a evolução da nossa educação. O que dizer sobre a Conferência Nacional de Educação? A Conferência Nacional de Educação, no artigo 6º, diz o seguinte: a União, que é o ente federal, né, promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferência distrital, municipal e conferência estadual. Ou seja, para que haja as conferências nacionais, que elas serão de no mínimo 2. Então, qual é a quantidade mínima durante o período de validade do plano de vigência? No mínimo 2 conferências, tá bom? E que essas conferências nacionais, elas ocorrerão após as conferências dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Essas conferências, elas são coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação instituído na lei. Então vejam, caberá ao Fórum Nacional de Educação organizar, articular essas conferências que são no mínimo de 2. A lei também fala que vai caber ao Fórum Nacional de Educação acompanhar a execução do plano, promover a articulação das conferências nacionais em educação com as conferências regionais. E no parágrafo 2º, nós já temos um outro dispositivo importante. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução do PNE. Então, veja, nós temos um mínimo de 2 conferências, mas que essas conferências elas irão ocorrer com um intervalo de até 4 anos. Então, no máximo de 4 anos. Elas podem ocorrer numa quantidade maior do que 2? Podem. Elas podem ocorrer num intervalo menor de 4 anos? Podem, porque a lei fala que é um intervalo de até 4 anos, tá bom? Essa informação ela é realmente pertinente, realmente importante. E aí nós temos as metas. O que é uma meta? Já a gente avançando já para a parte do anexo.
Uma meta, pessoal, é um objetivo específico, mensurável, alcançável, relevante, limitado no tempo. Veja que nós temos as metas e qual o tempo que determina a execução dessas metas. No nosso caso aqui, 10 anos. As metas são fundamentais para orientar a tomada de decisão. Então, nós temos as metas, as estratégias, e conforme essas metas elas vão sendo alcançadas ou não alcançadas, decisões são necessárias para que se aperfeiçoe os mecanismos de cumprimento dessa meta. Então veja o que falou o artigo 4º da 13.005. As metas previstas no anexo da lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta lei. Então, não podemos esquecer que o PNAD ele é essencial para a referência. O que é o PNAD? Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Além dele, o Censo Demográfico, os Censos Nacionais de Educação Básica, enfim, esses mecanismos já estão dispostos na lei e eles precisam referenciar a verificação do alcance das metas, tá? As metas que estão lá no anexo da lei 13.005, elas podem ser divididas em blocos. Essas metas estão divididas em 4 blocos, em 4 grupos. Metas estruturantes, são aquelas listadas ali, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, lembrando que são 20. As metas no bloco da redução das desigualdades e valorização da diversidade, que são as metas 4 e 8. As metas que dizem respeito no bloco da valorização dos profissionais da educação, metas 15, 16, 17 e 18. E temos as metas que se voltam ao ensino superior, metas 12, 13 e 14. E nós temos outras duas que não estão dentro dos blocos, tá, pessoal? Que são as metas de número 19, que fala da gestão democrática, falamos até um pouco dela aqui quando a gente falou das diretrizes, e temos a meta 20, que é do financiamento educacional, que é aquele percentual do PIB a ser aplicado na educação, conforme disposto na legislação que nós veremos a seguir. Bem, vamos aproveitar e já fazer mais uma questão para vocês perceberem a possibilidade de ser cobrado aí esses blocos em que as metas estão agrupadas. Essa questão aqui é interessante e eu quero chamar a sua atenção na hora da análise, porque com um pouco de atenção, mesmo você não sabendo quais são os blocos ou como elas estão agrupadas as metas dentro dos blocos, você tem toda a condição de acertar a questão. Veja, essa questão do ano de 2018. Este plano determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos 20 anos. Então, nós estamos falando, pessoal, sobre o Plano Nacional de Educação. Aí eu pergunto para vocês, esse item primeiro, o plano determina diretrizes? Verdade. O plano determina metas? Verdade. O plano determina estratégias para o alcance das metas? Sim, correto. Para os próximos 20 anos? Não. Batemos muito na tecla aqui que o prazo é de 10 anos. O prazo é decenal. Logo, essa primeira alternativa aí, a primeira 1, ela vai ser o quê? Errada. Então, ela não é correta. O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade. Vamos ver? Primeiro grupo, realmente, metas estruturantes. O segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. Vamos dar uma olhada? Segundo grupo, redução das desigualdades e valorização da diversidade. Correto. O item de número 4. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais de educação, considerada estratégia para que as metas anteriores sejam atingidas. Vamos verificar? Valorização dos profissionais.
Vamos verificar a valorização dos profissionais. Então, nós temos aqui, ó, bloco de número 3, valorização dos profissionais de educação, 15, 16, 17 e 18. Então, o item de número 4, ele está correto. O terceiro bloco realmente trata disso. Então, quais são as corretas? Veja, pessoal, nós sabemos que a 1, ela está incorreta por conta do prazo. Então, a letra A tem 1, a letra B não tem, a letra C tem 1, a letra D tem 1, então só pode ser correta a letra B, viu? Mesmo você não sabendo como que elas se organizam em blocos, se você não se equivocar e não se equivocará, que o prazo é de 10 anos, você consegue acertar a questão. Bem, nesse próximo slide aqui da apresentação, eu coloco uma nota lá. O item 1 está incorreto porque, conforme o artigo 214 e conforme o próprio artigo 1º da 13.005, o PNE tem duração de 10 anos, um decênio, e não de 20 anos, como foi colocado nessa questão, nesse item, tá? Então, o erro está aí. A nossa próxima questão aqui de avaliação, de análise. Segundo o Plano Nacional de Educação, as metas previstas no plano deverão ter como referência, olha, o Sistema Nacional de Educação Básica, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEB, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, a Delegacia Regional de Educação, não faz nenhum sentido, né? Pessoal, veja, a letra C, ó, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior mais atualizados. Então, realmente, a questão correta é a letra C. Eu destaquei lá o PNAD. Então, se falar de referência de avaliação, já dá uma olhadinha na questão que fala do PNAD. E aí você vê a complementação. Mas o primeiro item a ser identificado ali, o PNAD, ele já vai chamar a sua atenção. Se o restante for o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior, mais atualizados, nós vamos ter, conforme a indicação da própria legislação, esses elementos, esses mecanismos como referência para a avaliação do alcance ou não das metas, tá bom? Aqui faço alguns comentários que o próprio artigo 4º coloca, né? Que deverão ter como referência o PNAD, o Censo Demográfico, os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior mais atualizados. Ou seja, correta mesmo a questão de letra C. Avançando, pessoal, nós temos agora falar especificamente das metas. Nós temos 20 metas, conforme estão indicadas aqui as metas do Plano Nacional de Educação. A primeira fala de educação infantil, a segunda de ensino fundamental, a terceira de ensino médio, a quarta de educação especial inclusiva, a quinta de avaliação, a sexta de educação integral, a sétima de aprendizado adequado com fluxo adequado, a oitava de escolaridade média, a nona de alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos, a décima do EJA, educação integrado, um EJA integrado educação educacional, a 11ª educação profissional, a 12ª educação superior, a 13ª titulação de professores da educação superior, a 14ª de pós-graduação, a 15ª formação de professores, a 16ª formação continuada e pós-graduação de professores, a 17ª valorização do professor, a 18ª plano de carreira, a 19ª gestão democrática e a 20ª financiamento de educação. Eu trouxe para vocês esse quadro aqui, porque em uma das aulas os alunos questionaram quais foram as metas dessas 20, considerando que o plano decenal já está acabando, na verdade já acabou, nós já temos uma prorrogação dele, como nós falamos inicialmente nos primeiros minutos da aula. Quais foram as alcançadas? Olha, pessoal, nenhuma das metas elas foram alcançadas completamente. Então, nós temos apenas 4 metas que foram parcialmente atingidas.
que são as metas 11, 13, 14 e 16. Elas foram apenas parcialmente atingidas. Então, todas as outras 16, elas estão aquém do objetivo da lei. E tem algumas delas, nós podemos ver ali a meta 2, a meta 6, a meta 9, que houve até que elas retrocederam nos objetivos. Então, ao invés de alcançar aquilo que foi disposto, houve um retrocesso. Então, seríssima essa situação, o Brasil precisa se atentar para isso, né? E aí fica essa informação só a título de conhecimento de vocês, muito importante como professores. E aí nós vamos para as metas mais cobradas, tá? As metas mais cobradas. A meta 1, que vai falar de educação infantil, universalizar para a escola dos 4 aos 5 anos, até o ano de 2016, ampliar o acesso a creches que são para crianças de 0 a 3 anos, em no mínimo 50% até 2024. Outra muito cobrada, a meta 2, ensino fundamental, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 aos 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Então, além de universalizar, que é disponibilizar a todos, ou seja, ter a vaga para todas as quantidades de crianças nessa idade e a existência de políticas que coloquem essas crianças para estudar, ainda considerar a idade, tá bom? Que elas possam estar ali dentro, entre os 6 e os 14 anos, tá bom? Então, muito importante essa meta. Lembra que aqui, o que ela fala? Dentro da idade recomendada. Então, é interessante que a meta seja cumprida, que haja a universalização, mas que também as idades referentes a cada daqueles anos, daquelas fases, elas sejam também respeitadas. Outra meta muito cobrada, que é a meta número 3, que diz respeito ao ensino médio. Universalizar o acesso ao ensino médio, englobando adolescentes entre 15 e 17 anos até o ano de 2016. Elevar a taxa líquida de matrículas em 85% até o ano de 2024. Então, essa meta 3 também muito importante. Meta de número 4, muito cobrada. Vejam que essas metas iniciais, essas 4 iniciais, elas falam de universalização. Meta de número 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Então vejam que a meta de número 4, ela diz respeito à educação especial, a educação para crianças que têm condições especiais de aprendizado, tá? Então a meta 4, ela se volta para isso, para universalizar esse acesso dessas crianças especiais entre 4 e 17 anos, tá bom? Outra meta muito cobrada, meta 5, que diz respeito à alfabetização. Alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. Então, até o final do 3º ano do ensino fundamental, todas as crianças devem estar alfabetizadas. Pessoal, um destaque. A universalização, conforme eu mostrei para vocês aqui, estão nas 4 anteriores. Então, vamos recordar aqui, quando eu falo de universalização, é a universalização da educação especial, é a universalização do ensino médio, é a universalização
da educação infantil e a universalização do ensino fundamental. Vejam que não estamos falando de universalização do ensino superior, tá? Então, onde vocês ouvirem falar de universalização do ensino superior, essa questão, ela estará errada, porque não está entre as metas universalização do ensino superior, mas sim da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação especial. Outra meta muito cobrada, a meta de número 5, escolas de tempo integral. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Um dos conteúdos que cai nesse concurso é a lei que fala sobre escola em tempo integral. Então, se atentem para isso também. Outra meta muito cobrada é a meta de número 7, que ela fala sobre a qualidade da educação. A meta número 7, ela visa fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e de aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o INDEB. Então, nós temos na própria lei esse quadro da evolução. Em 2005, para os anos iniciais do ensino fundamental 5.2, 2017 5.5, 2019 5.7 e termina com o IDEB de 6 em 2021. E aí nós vamos ter para cada fase aqui outras médias terminando nessas que foram dispostas aqui nesse slide. Então, a meta de chegar no ano de 2021 com anos iniciais ensino fundamental 6, anos finais e ensino fundamental de 5.5 e ensino médio de 5.2 do IDEB é uma das metas mais cobradas também quando se diz respeito ao Plano Nacional de Educação. Outra meta, pós-graduação, que é a meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Então, veja, a meta 14 é o aumento da pós-graduação estrito sensu são os mestrados e os doutorados, lato sensu são as especializações, em 60 mil mestres e 25 mil doutores. E, por fim, a meta de número 20, que ela visa ampliar o financiamento da educação em relação ao PIB. Em qual porcentagem? Veja, no quinto ano é para chegar a 7% do PIB. E no final dos 10 anos é para chegar até 10%. Essa meta, ela ainda não foi cumprida, tá? Para vocês terem ideia, no ano de 2020, o investimento dos gastos públicos em educação, em proporção ao PIB, ele chegou só a 5,4%. Então, nós sequer atingimos os 7% dos primeiros 5 anos. Em 2020, tínhamos só 5,4%, essa meta ainda também não foi atingida. Então, vamos lá para as questões? Veja, pessoal, eu coloquei essa questão aqui porque, de fato, é preciso ter uma noção dessas metas para que possa acertar a questão. Eu vou analisar essa questão já com as observações para ficar melhor a compreensão para vocês. De acordo com a Lei 13.005/2014, são metas do PNE, exceto. Alternativa A, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior. Elevar de qual forma? Para 65%. Então, doutores e mestres, elevar esse percentual, a quantidade, para 65% de todo o corpo. Sendo que desses, no mínimo, 45% desse corpo deve ser de doutores. Essa alternativa está incorreta. Olhem a nota lá. Nota incorreta, alternativa A. Por quê? Porque conforme a meta de número 13, essa ampliação, no conjunto geral, ela deve ser de 75%, e desses 75% de ampliação de mestres e doutores,
35% devem ser em relação aos doutores. Então veja que na alternativa ela fala 65% o aumento, a ampliação geral, e em relação aos doutores, 45%. Então ela está incorreta. Como a alternativa fala, de acordo com o PNE, são metas, exceto vai ser a alternativa A, que já vai ser o nosso gabarito. Mas vamos ver as próximas. B, alfabetizar todas as crianças no máximo até o terceiro ano do ensino fundamental. Está correto. Essa aí é a meta 5, que ela diz justamente sobre isso. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o terceiro ano do ensino fundamental. Então a criança tem que chegar no terceiro ano sabendo ler e escrever. É uma meta e ela precisa ser atingida, até porque como que uma criança pode se desenvolver de maneira adequada se ela chegou no terceiro ano e ela ainda não sabe ler e escrever, né? C. Triplicar as matrículas na educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% de expansão no segmento público. Essa aí também está correta, ela está conforme a meta 11. D. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência do PNE e garantir a todos os profissionais da educação básica a formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino. Essa também está correta e ela está conforme a meta de número 16. Vamos para a próxima. Vamos aqui à nossa próxima questão. É dever do município, analise as afirmativas a seguir. Então vamos ver se elas correspondem ou não com a verdade, né? Analise as afirmativas a seguir. Primeiro ali, 1. É dever do município, em relação ao seu plano de educação, garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial, conforme determinado no Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei Federal 13.005/2014. Bem, pessoal, aparentemente essa alternativa ela está correta. Nós falamos que uma das metas lá não ela não diz respeito à universalização da educação especial, não é uma daquelas que fala a meta de número 4, aquela que diz sobre a universalização da educação especial. Então também os municípios, dentro dessa temática, dentro dessa diretriz, dentro dessa meta na busca dessa universalização. Então aparentemente correta, mas vamos continuar. 2. A erradicação do analfabetismo é uma diretriz do Plano Nacional de Educação. Beleza. Conforme previsto na Lei Federal 13.005 de 2014. Também está correta. Que deve ser assumido apenas pelos órgãos do governo federal. Pessoal, será que está certo? Não, está equivocado. Está errado. Apenas pelos órgãos do governo federal? Não. Por todos os entes federados. Estados, Distrito Federal e também municípios, tá? Então a 2 está errada por conta do final da alternativa. 3. O Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei 13.005 de 2014, até aqui está tudo bem, está tudo certo, determina que a União deverá promover a realização de pelo menos 5 conferências nacionais de educação ao longo do decênio. Batemos muito nessa tecla. Ela deverá promover o órgão responsável, que é um órgão vinculado à União, ele deverá promover pelo menos 2. Vocês se lembram? Pelo menos 2 num período de até 4 anos. Então, falar que a União tem que promover pelo menos 5 está errada. Ela deve promover 2 num período de até 4 anos entre uma e outra. Então, nós vamos ver como alternativa correta apenas a primeira lá. Então, nenhuma das afirmativas está correta? Não corresponde à realidade, porque a 1 é correta. B, apenas uma afirmativa está correta? Positivo, apenas uma correta. Então, nosso gabarito, letra B. Todas as afirmativas estão corretas? Também está equivocado. Apenas 2 afirmativas estão corretas? Está equivocado. Todas corretas? Também equivocado. Então, gabarito, letra B. Então, pessoal, aqui nós terminamos esse vídeo, espero que tenha sido proveitoso.
Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, eu peço que me siga. É o Anderson _delegado. Estarei esperando você lá. Espero que seja de bom proveito essa aula e boa sorte para você. Não desista dos seus estudos. Siga estudando e siga acreditando. Um grande abraço. Até mais.